Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. A transição energética já chegou ao campo. O agro começa a trocar equipamentos a combustível por versões elétricas para reduzir custos e emissões. O agronegócio brasileiro segue batendo recordes e ampliando a sua participação na economia do país. Quase metade das exportações brasileiras já vem do campo. Para manter competitividade em um cenário de exigências ambientais crescentes e mercados cada vez mais rigorosos, o setor começa a passar por uma transformação silenciosa, mas estrutural. Essa mudança passa não só pela produção, mas também pela forma como grãos, fibras e proteínas são armazenados e movimentados dentro de fazendas, cooperativas e agroindústrias. A eletrificação da intralogística, como o uso de empilhadeiras elétricas, começa a ganhar espaço como parte da transição energética no agro brasileiro. No ambiente interno dessas organizações, aquilo que a gente chama de intralogística, também há ganhos significativos, porque há a possibilidade de automação de processos de uma maneira muito mais clara e fluida, além de garantir também mais capacitação aos trabalhadores e mais segurança nesse ambiente de trabalho que é mais bem controlado e com equipamentos cada vez mais tecnológicos. Para cadeias que escoam a produção por grandes corredores logísticos, como o Porto de Santos, a mudança vai além da eficiência operacional. A adoção de equipamentos sem emissão passa a dialogar diretamente com as exigências ambientais de compradores internacionais e acordos comerciais. No comércio exterior, o produto brasileiro carrega cada vez mais história de como foi produzido e movimentado. É lógico que existem ainda grandes desafios, no avanço desse tipo de tecnologia, sobretudo com relação à infraestrutura mínima necessária para se garantir a produção de energia de fontes renováveis e também relacionados à capacitação, à melhoria da mão de obra no contexto da utilização desse tipo de equipamento. Para avançar ainda mais, há necessidade também de avançarmos em tecnologias e formas de gerar financiamento para as empresas que querem fazer essa transição energética e usar a tecnologia a seu favor. Além do impacto ambiental, o uso de empilhadeiras elétricas promete ganhos diretos de produtividade, menor custo de manutenção, redução no consumo de combustível, operações contínuas e mais segurança para os operadores fazem parte do pacote. A tecnologia avança especialmente em ambientes de alta demanda logística, como armazéns e centros de distribuição ligados ao agro. De fato, o uso de empilhadeiras elétricas no contexto do agronegócio tem representado uma transição energética muito significativa nas empresas vinculadas ao setor. Hoje em dia a gente percebe o quanto que os empresários desse setor, sobretudo do setor de armazenagem, logística, as próprias agroindústrias, estão preocupados com questões ambientais e com questões de competitividade. Essa transição energética ela tem garantido também redução de custos significativos e isso ajuda bastante. A mudança também se conecta com a agenda ESG. Investidores e grandes compradores globais observam não só o produto final, mas toda a cadeia logística. Quem antecipa essa transição tende a se posicionar melhor em mercados mais exigentes e a reduzir riscos regulatórios no futuro. Portanto, o que a gente chama de finanças verdes, linhas de crédito que privilegiem, de fato, empresários e empresas que estão preocupadas com a agenda da sustentabilidade, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, a agenda ESG, esses empresários eles precisam ser privilegiados e a atuação governamental também precisa apoiar e gerando linhas de financiamentos mais acessíveis e também com possibilidades aí desses empresários conseguirem trazer ainda mais retorno positivo ao passo que esses investimentos reduzem custos operacionais e garantem também maior inserção no mercado internacional. Apesar do avanço, a adoção em larga escala ainda enfrenta desafios. Infraestrutura, custo inicial e adaptação operacional, entre outros, os principais pontos de atenção. Mesmo assim, especialistas avaliam que a tendência é irreversível e deve ganhar ritmo nos próximos anos, acompanhando a modernização do agro brasileiro. A Lei Geral do Licenciamento Ambiental entrou em vigor ontem, quarta-feira, depois de 180 dias da sanção presidencial.
O texto teve vetos derrubados pelo Congresso e já é alvo de 3 ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Partidos e organizações ambientais afirmam que as novas regras flexibilizam exigências, dispensam avaliações de impacto e podem gerar insegurança jurídica. Críticos também apontam riscos à proteção ambiental e a direitos de comunidades tradicionais. Quem chega ao Brasil trazendo alimentos, bebidas e outros itens perecíveis na bagagem precisa ficar atento, porque já estão em vigor as novas regras para a entrada de produtos agropecuários no país. Já entraram em vigor no país as novas regras para o transporte de produtos agropecuários nas bagagens de passageiros que estejam fazendo viagens internacionais. A medida está prevista em portaria que foi publicada em dezembro do ano passado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. O objetivo é impedir a entrada de agentes causadores de doenças ou pragas que possam colocar em risco a saúde pública, o meio ambiente e também o patrimônio agropecuário brasileiro. A fiscalização será feita por meio do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, a quem caberá analisar os riscos que alguns itens podem implicar, caso entrem no país. Houve uma atualização na ampliação ou redução dos produtos. Houve uma maior transparência e uma maior, gerando mais credibilidade, né, para o Ministério da Agricultura e para a sociedade. Por exemplo, antigamente, a legislação que proibia a entrada de alimentos era de conhecimento dos técnicos do Ministério da Agricultura. A partir do dia 4, a gente vai divulgar essas mesmas listas, só que com a fundamentação legal. Entre os itens estão animais, vegetais, bebidas, fertilizantes, corretivos, agrotóxicos, alimentos, produtos de madeiras, estimulantes e biofertilizantes. Também integram a lista materiais genéticos para uso na reprodução animal e na propagação de vegetais, produtos de uso veterinário e destinados à alimentação animal e inoculantes, que são produtos que contêm bactérias ou fungos destinados a favorecer o desenvolvimento das plantas. Quem estiver transportando durante a viagem produtos desses tipos que necessitem de autorização de importação, terá de preencher um documento emitido pelo MAPA que será encaminhado eletronicamente pelo serviço técnico emissor às unidades do Vigiagro nos locais de ingresso. A lista também, ela não é fixa, ela é dinâmica. Por exemplo, se hoje acontecer um evento sanitário em determinado país, os alimentos desses países podem ser proibidos no dia seguinte. Então, ela é dinâmica, essa lista. É importante consultar sempre essa lista. Não adianta você consultar a lista somente quando você está saindo do país e daqui 2 semanas você volta, a lista pode ter mudado. Então, ela é muito dinâmica, gosto de frisar que ela é bem dinâmica devido aos acontecimentos sanitários que podem acontecer em outros países. Por exemplo, se tiver a peste suína africana em um determinado país, os produtos suínos daquele país, daquela região, serão proibidos de ingressar no Brasil. O documento deverá conter informações descrevendo os bens agropecuários a serem importados, incluindo quantidade, forma de acondicionamento, país de origem e de procedência, modal de transporte, que poderá ser aéreo, marítimo, fluvial, lacustre, rodoviário ou ferroviário, via de transporte autorizada e local de ingresso no território nacional. Também será necessária a apresentação do prazo de validade da autorização de importação, além de dados do viajante que transportará os produtos. A declaração será por meio do documento Declaração Eletrônica de Bens do Viajante, a ser entregue na unidade do Vigiagro por meio do canal Bens a Declarar. 18 milhões e meio de passageiros enfrentaram atrasos superiores a 3 horas ou cancelamentos de voos no Brasil em 2025. O total representa 18% dos 105 milhões de embarques com origem no país, segundo um levantamento da AirHelp. Apesar do impacto, houve melhora em relação a 2024, com queda de 7%, puxada principalmente pela redução dos cancelamentos, que recuaram 41%. Guarulhos foi o aeroporto mais movimentado e Brasília teve o melhor índice de pontualidade, com 88% das partidas no horário. Dezembro concentrou mais problemas e cerca de 2 milhões de passageiros podem ter direito à indenização. Vamos ver agora outras notícias que foram destaque nesta quinta-feira.
O Ministério de Portos e Aeroportos prevê para o segundo semestre de 2026 o leilão da hidrovia do Rio Paraguai, que será a primeira concessão hidroviária do Brasil. O trecho liga Corumbá a Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e deve receber cerca de 50 milhões de reais em investimentos. O projeto prevê monitoramento contínuo, dragagens pontuais e medidas para garantir a navegabilidade ao longo do ano, com a expectativa de atrair investimentos privados e melhorar o transporte de cargas. A Norwegian Cruise Line confirmou o retorno à América do Sul na temporada 2027-2028 após 2 anos fora da região. O navio Norwegian Star fará cruzeiros entre Argentina e Chile, com passagens pela Patagônia e trechos de navegação próximo à Antártica. No Brasil, a operação será limitada às travessias transatlânticas, com paradas em Recife e no Rio de Janeiro. Segundo a companhia, a ausência nas últimas temporadas fez parte de um processo de realocação da frota. A TAP Air Portugal anunciou o lançamento de voos regulares entre Lisboa e São Luís, no Maranhão, a partir de outubro. A rota já consta nos registros da ANAC e deve ter 2 frequências semanais operadas com aeronaves Airbus. Com a nova integração, São Luís passa a integrar a malha internacional da companhia e se torna a 15ª cidade brasileira atendida pela TAP. Segundo a empresa, a operação faz parte do plano de expansão das rotas no Brasil. O Porto Itapoá, em Santa Catarina, está ampliando a infraestrutura para contêineres refrigerados. O terminal começou a instalar 1.356 novas tomadas Reefer, usada para manter o controle de temperatura das cargas. Com um investimento de 42 milhões de reais, a capacidade total vai chegar a 5.328 tomadas. A estrutura atende principalmente produtos perecíveis, como alimentos, medicamentos e itens sensíveis. Com a ampliação, o Porto Itapoá passa a ter a maior capacidade do país para contêineres refrigerados. Autoridades fazem um alerta aos motoristas sobre golpes envolvendo o sistema de pedágio eletrônico Free Flow, modelo sem cancelas, que já funciona em várias rodovias brasileiras. Criminosos estão se aproveitando da novidade para aplicar fraudes e cobrar tarifas que não existem. Os golpes ocorrem principalmente por meio de sites falsos, boletos e mensagens enviadas por WhatsApp, SMS ou e-mail. Nessas abordagens, os golpistas usam o termo Free Flow para dar aparência de legalidade à cobrança. Em muitos casos, o motorista é direcionado a uma página que imita serviços oficiais e, ao informar a placa do veículo, o site gera uma suposta dívida de pedágio. Para não cair em golpes, é importante que o usuário fique atento e só use os canais oficiais, no site ou no app oficial da concessionária. Basta digitar a placa e o sistema vai indicar se tem alguma passagem aberta que precisa ser paga. E no site é possível fazer o cadastro e receber as notificações sobre o vencimento das tarifas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres reforça que não existe um site único nacional para a cobrança do Free Flow. Cada rodovia tem uma concessionária responsável e a consulta ou o pagamento devem ser feitos exclusivamente nos canais oficiais dessas empresas. No site e no aplicativo, o pagamento pode ser feito por Pix ou cartão de crédito. Nas bases de serviço de atendimento ao usuário, além do Pix e do cartão de crédito, também aceita o cartão de débito. O prazo para pagamento é de 30 dias e quem não pagar pode ser multado por evasão de pedágio. A multa é de R$ 195,23 mais 5 pontos na CNH. Para quem utiliza rodovias com Free Flow, a orientação é clara. Quem tem tag eletrônica é cobrado automaticamente. Quem não tem precisa consultar se há tarifa pendente diretamente no site ou aplicativo oficial da concessionária dentro do prazo estabelecido. Quem tem tag ativa no veículo tem benefícios. A tag dá direito a 5% de desconto e também tem o DUF, desconto para usuários frequentes, que pode chegar até 20%. Se o usuário tiver alguma dúvida, pode conferir as condições no nosso site. A recomendação é desconfiar de links desconhecidos, erros de português, tom de urgência e pedidos de pagamento imediato. Em caso de dúvida, o motorista deve procurar a concessionária da rodovia ou os órgãos de defesa do consumidor.
O acesso de caminhões ao Porto de Santos deve ficar mais rápido nos próximos anos. A terceira pista da Rodovia dos Imigrantes é apontada como uma das principais obras para reduzir gargalos na ligação entre o Planalto e a Baixada Santista. Serão cerca de 21,5 km de traçado, com predominância de túneis e viadutos. A nova via terá 2 faixas e pode ampliar em até 25% a capacidade do sistema Anchieta Imigrantes, especialmente para veículos pesados. O investimento é estimado em 8 bilhões de reais, com o início das obras previsto para o segundo semestre deste ano. E o BNews 19 horas fica por aqui. Uma excelente quinta-feira para todos, boa noite e até amanhã.